Um homem vulgar do Antigo Egito, chamado Bai, apresentado numa atitude de oração, dedicou uma estela com orelhas ao deus Amon-Ré, o belo carneiro do sol, cujos 3 pares de orelhas, de diferentes cores, significam aquele que escuta as súplicas. Inscritas com 1 ou mais pares de orelhas, as estelas com orelhas votivas egípcias apareceram com a ascensão da devoção pessoal durante o Império Novo, 1570 a 1070 a.C. O Deus que ouve vem até quem o chama, esplêndido de aspecto e rico em orelhas, diz um hino da época. A antiguidade sugere quão importante é para nós, não apenas os deuses, ouvir, especialmente os sons afáveis, a que as religiões aludem através da sua metáfora do ouvido, e que são igualmente uma realidade psíquica. A intimação espiritual dos reinos ocultos, subliminares ou sobrenaturais, conduziu a uma cultura antiga de audição intuitiva, quando os deuses e humanos participavam numa conversa direta uns com os outros. Os hebreus e os cristãos procuravam a palavra de Deus, propiciando-os a inclinar os seus ouvidos para os seus pedidos individuais. Livro dos Salmos 88. Enquanto Jeremias 6,10 referiu os ouvidos não circuncidados, daqueles que não conseguiam compreender as sutilezas da divindade. Muito tempo antes, colocar o ouvido no chão da natureza era uma das maneiras mais garantidas, assim como para muitos animais, de distinguir a paisagem, recebendo avisos, encontrando direções, água, presas, sabendo o que está para frente ou para trás. Particularmente, nas suas zonas solitárias, os sons da natureza sempre foram experimentados como respostas a perguntas e desejos. E esta orientação auditiva parece igualmente expressar-se, silenciosamente, no deserto da mente em fantasias, sonhos, visões e útil e perigosamente em alucinações. O som, o movimento das ondas das moléculas do ar na atmosfera, viaja para dentro através do complexo labirinto do ouvido humano, em oposto direto à teoria de Platão da visão como uma projeção exterior de fogo. Tão complexo como a espiral de uma concha, o ouvido reúne estas ondas na sua aurícula cartilaginosa, ouvido externo ou pínula. Conduz-las através de espirais formadas pela forma da vibração do som e estimula o tímpano ou tímpanos para enviar o som através de 3 dos mais duros e pequenos ossos do corpo: martelo, bigorna e estribo. Esses ossos amplificam a pressão do ar dentro da trompa de Estáquio, a qual aplica pressão sobre o fluido que se encontra na câmara mais interior, a cóclea em forma de caracol. A sensação de som viaja então para o córtex auditivo através de nervos acústicos dentro de minúsculos cabelos, o órgão de corte, suspensos no fluido, e cada cabelo corresponde a uma frequência diferente. Respondendo a um espirro ou a uma sonata, este notável ato de ouvir une a antiga barreira entre o ar e a água, levando as ondas sonoras, traduzindo-as para ondas líquidas e depois para impulsos elétricos. Uma vez que a câmara interna só se encheu de líquido quando os animais passaram da água para a terra, só podemos compreender melhor as outras funções vitais do ouvido de manter o nosso sentido de equilíbrio, assim que perdemos o apoio da água do mar. A cosmologia hindu refere-se a um zumbido primordial, o mantra Om, que existia antes da criação da luz e que se mantém audível para os sábios através da concentração profunda e introvertida. Os cristãos medievais afirmaram que Cristo, como a palavra de Deus,
tinha sido concebido no útero da sua mãe depois de uma pomba ter entrado pelo seu ouvido, enquanto Rabelais afirmava extravagantemente que Gargântua tinha de algum modo nascido pelo ouvido da sua mãe. Os mais sóbrios artesãos egípcios de estelas afirmavam que apenas o ouvido direito recebia o ar do nascimento. O ar da morte era recebido pelo ouvido esquerdo, consistente com a noção disseminada de que o lado esquerdo era o do sinistro, que para a alquimia ainda assim parecia rico em possibilidade. O psicanalista Theodor Reik, que afirmou que o intangível que é invisível, assim como o intocável, pode ser audível, sugeria no texto clássico ouvir com o terceiro ouvido, que nós ouvimos verdadeiramente através do maior uso da nossa intuição. A alquimia compreendia a meditação como um diálogo criativo interior com alguém invisível, o que é representado no processo psíquico como uma relação viva com a voz que responde ao outro em nós próprios, através da qual, de ouvido para ouvido, as coisas inconscientes e potenciais passam para a consciência e manifestação.